Graça e paz, queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Christian Santos e estamos de volta com mais um Alimentando os Famintos desta semana. E o Alimentando os Famintos desta semana vai ser baseado no livro de Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19, que diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantando a voz, Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Verso 19 diz: E disse: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu queria colocar um tema para essa mensagem de hoje do Alimentando os Famintos. E eu queria colocar o tema como motivo de gratidão. Quais são os motivos de gratidão? O que é que você tem apresentado diante de Deus? Quais são os motivos de gratidão que você tem carregado na sua alma? O texto que nós acabamos de ler, amados, o Senhor ele abençoou aqueles homens, e aquilo ali foi um ato de muita misericórdia para a parte em direção àqueles homens, aqueles 10 leprosos. Da mesma forma, o Senhor ele age conosco. Ele espera que nós, na qualidade de gratos, tenhamos o reconhecimento da graça dele. Então o que o Senhor quer neste dia é que a gente tenha o coração movido pela gratidão. Aqueles homens eles tinham aspectos semelhantes. A lepra era uma doença mortal e em muitos casos não havia cura. Aqueles homens estavam condenados à morte literalmente. Então aqueles 10 homens estavam condenados. Eles iriam morrer. Mas Jesus chegou naquela aldeia e trouxe cura para aqueles homens. Eles eram excluídos da sociedade, uma vez que a infecção ela tomava a pessoa e por completo, e ali a tendência era matar aquela pessoa, mas também deixava aquela pessoa impossibilitada de andar no meio da comunidade. Ela estava de uma forma terrível. A cerimônia para aquilo ali era chamada cerimônia de imundícia. Eles viviam, né, numa esfera de imundícia e eles iriam morrer. E o interessante é que aquela doença, né, hoje nós sabemos que é a hanseníase e a cura hoje, mas naquele tempo não havia cura. Tomava todo aquele corpo daquele homem, daquela mulher, e eles estavam sentenciados à morte. Eles tinham alguns aspectos em comum. O primeiro aspecto que nós podemos observar daquele povo, daqueles 10 homens, era a sua miséria, o estado em que eles se encontravam. No versículo 12 fala sobre isso, diz: E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então eles tinham em comum a sua miséria, aquilo que eles tinham no seu corpo, a sua enfermidade. Eles tinham em comum ainda a distância de Jesus. Eles pararam de longe, versículo 12 fala isso. E eles parando de longe. Por quê? Porque a cerimônia para o leproso dizia que eles não podiam se aproximar de ninguém daquela comunidade. Porque se eles se aproximassem e não dissessem que eram leprosos, eles estavam correndo o risco de morrerem, de serem apedrejados. Então, uma das semelhanças que eles tinham em comum, das semelhanças, era a distância de Cristo, a distância de Jesus. E a lepra, ela tem poder para nos distanciar de Jesus. O que é que eles tinham em comum ainda, pastor? O grito de socorro. O versículo 13 diz assim: E levantando a voz disseram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Então, no coração daquele leproso havia miséria, havia distância de Cristo, mas havia também o grito de socorro. Hoje, amados, as lepras são consequência das nossas desobediências, daquilo que Deus manda nós fazermos e a gente não faz. Isso nos distancia de Deus. Mas eu quero dizer para você que aqueles 10 homens clamaram, levantaram a voz e o Senhor ouviu o clamor
daqueles homens, e Ele quer ouvir o teu clamor também nesta manhã. O que é que eles tinham ainda semelhante, pastor? Note, eles não só tinham a miséria, não só tinham a distância de Jesus, de Cristo, não só tinham grito de socorro, como eles também tinham a sua fé. Eles sabiam que Jesus ia passar ali, que se Jesus falasse algo, tudo poderia mudar. Eles tinham a fé em comum. E o que é que eles tinham mais em comum ainda, pastor? Eles tinham a sua cura. Porque Jesus manda no versículo 14, diz, e ele vendo-os, disse-lhes, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, os 10, ficaram limpos. Então, eles tinham a fé, e aquela fé levou eles a serem curados. Eu não sei o que é que você tem passado, o que você tem vivido, mas eu quero dizer para você que através da tua fé, mediante a tua fé, o Senhor quer operar cura nesta manhã. Amém? Agora, eles tinham algumas coisas também que se diferenciavam. Primeira coisa que nós iremos ver, a gente viu o que eles tinham de igual, em comum, que era a sua miséria, a sua distância de Cristo. A gente viu o seu grito de socorro, a sua fé, a sua cura. Isso aí eles tinham em comum, mas eles tinham algo também que o diferenciavam. E a primeira coisa que nós trouxemos aqui para trazer para você, que diferenciava um do outro, era que só um voltou para glorificar a Deus. Versículo 15, Jesus vai falar sobre isso. Ele diz, e um deles, vendo que estava ação, voltou glorificando a Deus em alta voz. Olha lá, 10 foram os leprosos, 10 foram os curados, mas só um voltou glorificando a Deus. Somente um deu glória a Deus. Somente um ofereceu a Deus sacrifício de louvor. E a gente precisa, amados, diariamente estar oferecendo a Deus sacrifícios de louvor. Dizer, olha, Senhor, obrigado, sou grato a você pelo que você tem feito, não é? Tem uma canção que diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Então nós temos que adorar a Deus, não por aquilo que Ele pode nos entregar, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por aquilo que Ele é. Amém? E Ele é Deus infinitamente. Ele é Deus. Lá em Hebreus capítulo 13, versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 13, 15 diz, portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isso é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então nós temos que oferecer a Deus diariamente sacrifícios de louvor. E por último, o que é que eles se diferenciavam ainda? Não somente porque um voltou para dar glória a Deus, não somente um que glorificou em alta voz, o nome do Senhor, mas foi abençoado pelo Senhor. Este que foi curado, mas também ele voltou, e quando ele voltou adorando a Deus, glorificando a Deus, ele foi abençoado. Vê o que diz o verso 19. E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que coisa, irmãos. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Note, qual é a lição que nós podemos tirar disso aí, pastor? Que o maior milagre não é a cura das lepras do corpo, mas a lepra da alma. Ou seja, não é a cura de uma enfermidade física, mas a cura da enfermidade espiritual, que é a salvação. Então, o que o Senhor quer para você neste dia, o Alimentando os Famintos deste dia, é para você meditar, para você pensar que a maior cura não é a cura da lepra física, da doença, da enfermidade. Não é a cura do teu corpo, mas é a cura da tua alma. Deus, Ele quer tratar a tua alma, o teu espírito, e Ele quer te levar à salvação. Aquele homem voltou glorificando a Deus, não é? Voltou adorando ao Senhor, e por consequência dessa adoração, o Senhor, Ele trouxe a salvação para aquele homem. Em decorrência da glorificação, Deus trouxe a salvação para a vida daquele homem. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios que tem me feito? Então nós temos que reconhecer que Deus é Deus, que o Senhor é soberano e Ele sabe todas as coisas. Amém? Que você possa ter sido abençoado. Me segue na rede social. Amém?
@pastor Christian, PR Christian Santos, oficial, em nome de Jesus. Amém, queridos?